Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 1. Vamos falar, estamos chegando próximo do Natal. Vamos falar sobre a encarnação e aproveito para desejar a todos os irmãos um Feliz Natal de Cristo. Que Cristo possa... Antigamente tinha um louvor, acho que é do Vencedores por Cristo, que eles falavam: eu sei o significado do Natal. Era uma música que falava muito sobre o Natal. João capítulo 1, vamos ler do versículo 1 a 3, depois do versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora o versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor, nos colocamos à disposição da Tua santa mão, para sermos veículos dessa sagrada Escritura, que foi feita com sangue, com aliança. Reconhecemos a nossa incapacidade e suplicamos a ação do Teu Espírito Santo para que esta palavra possa ficar gravada, possa atuar poderosamente nos corações, trazendo vida plena em Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar meditando com os irmãos com uma pergunta. E essa pergunta foi feita por Salomão. Vocês sabem que Salomão, filho do rei Davi, ele teve uma grande incumbência. Qual foi a grande incumbência que Salomão teve? Foi de construir um templo ao Senhor, uma casa ao Senhor. O Senhor, Ele antes habitava em tabernáculos, a tenda, ia para um lugar e para outro. A arca do concerto, da aliança, era levada de um lugar para outro. E Davi sentiu no coração de fazer um templo, uma casa. Ele morava em palácios e ele queria fazer o melhor para Deus. Você quer fazer o melhor para Deus? Você tem o mesmo coração do rei Davi, um coração que agradava a Deus, um coração segundo o coração de Deus. E primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 8, quando Salomão está dedicando o templo ao Senhor, foi uma grande cerimônia, imagino. Salomão, ele fala ao povo e depois ele ora a Deus. E na sua oração, no versículo 27 de 1 Reis, capítulo 8, diz a palavra de Deus: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, Salomão, ele tinha consciência de que, por mais bonita que fosse aquela construção, e realmente, nós sabemos que os historiadores consideravam o templo de Salomão como uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Mas Salomão,
na sua humildade, no seu reconhecimento, ele sabia como é que essa casa que foi construída, que nós vamos ver no Evangelho, demorou 46 anos para ser construída, ela poderia habitar o Senhor. Essa foi a pergunta: habitaria o Senhor na terra? O que você acha? Então nós vemos, já falamos do tabernáculo, em Êxodo capítulo 40, versículo 31, que quando Moisés recebeu a orientação de Deus para fazer aquele tabernáculo, e aquele tabernáculo era muito bonito, com as suas cortinas, com todos os seus aparatos para fazer os sacrifícios ao Senhor, diz a palavra de Deus que a glória de Deus adentrou no tabernáculo. E mais para frente, Moisés fala para Deus também que gostaria de ver a glória de Deus. Êxodo capítulo 32 fala sobre isso. Deus falou para Moisés se colocar entre duas penhas, duas pedras, e ele passaria de costa, porque a glória de Deus seria algo que ele não poderia receber, olhar, ver, de tanto fulgor, de tanta realeza, de tanto poder celestial, da presença de Deus. Quantos aqui querem mais da presença de Deus na sua vida? Nós somos templos do Espírito Santo de Deus e desejamos, como Davi, ser a nossa vida cheia da graça, da verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais para frente, então, no templo, Salomão, quando ora, a glória do Senhor adentrou no templo. Mas a palavra de Deus nos diz, nos informa, que o povo de Israel, à medida que foi passando o tempo, essa glória do Senhor, ela foi se retirando. O povo, infelizmente, desobedeceu a Deus. O povo não cumpriu com os desejos de Deus, com as promessas de Deus. Em Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, nos informa que a glória do Senhor, ela se retirou. O povo de Israel confiava que se o templo que estava ali em Jerusalém, representando a presença de Deus, a glória de Deus, Deus nunca iria permitir que os seus inimigos pudessem adentrar na cidade de Jerusalém. Mas infelizmente o povo não obedeceu, não deu escuta às promessas, aquilo que os profetas falaram, e consequentemente o povo foi levado cativo. Logo a casa de Deus ficou abandonada, ficou destruída. E agora nós podemos ler no Novo Testamento que a Bíblia nos afirma, através dos 4 evangelistas, a possibilidade novamente desta glória retornar ao convívio dos homens. Habitaria Deus na terra? Você pode responder essa pergunta? Será que Deus, o excelso Deus, Criador de todas as coisas, na sua imensidão, nesse espaço, nesse sistema solar, tão bonito, tão estrelado, tão cheio de astros, de satélites, esse Deus, com a sua glória, com o seu fulgor, será que Ele habitaria na terra? Então nós vamos ver, através da palavra do Senhor, através dos 4 evangelhos, Mateus, ele nos revela
a pessoa do Senhor Jesus Cristo como rei. Mateus escreveu para os judeus. Isso é muito importante quando abrimos a palavra de Deus para entender a palavra do Senhor. E Mateus, ele mostrou para os judeus todos os cumprimentos do Antigo Testamento. Estavam se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos para Marcos, Marcos escreveu para os romanos, e Marcos mostra o servo, o Senhor Jesus Cristo como servo. É o evangelho mais dinâmico que nós temos, mais pragmático, mais de ação, que o evangelista Marcos, que provavelmente pegou de uma fonte que era o apóstolo Pedro, ele escreve desse servo que tem compaixão dos sofredores. Lucas escreve para os gregos, e Lucas mostra o Filho do homem, ressalta o Filho do homem. Então, Lucas, ele tem essa ênfase que para nós também é muito importante. E agora nós vemos o apóstolo João, o apóstolo do amor. Ele vai enfatizar tanto para os judeus como para os gregos, para toda a humanidade. E ele vai enfatizar o Verbo se fez carne, o Verbo unigênito de Deus. É o que nós precisamos entender como uma verdade, uma doutrina fundamental. Então, o apóstolo João, ele vai mostrar o lado em que o Senhor Jesus Cristo, ele falou tanto para os judeus, como os cumprimentos de símbolos, de tipos do Antigo Testamento, como por exemplo, ele era a escada, como ele fala em João capítulo 1, quando ele fala para Natanael, ele mostra aquela escada que Jacó teve visão quando fugia do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Ele lá em Betel, ele tem um sonho, vendo os anjos subindo e descendo. Essa escada é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos fala do seu corpo como o templo do templo de Salomão, que foi construído por Salomão. Isso vai falar lá em João capítulo 2, quando Jesus, ele diz para os judeus que o seu corpo seria, esse templo seria destruído e em 3 dias ele novamente seria reedificado. Os judeus falaram, mas esse templo foi construído em 46 anos, como dizes tu em 3 dias? Ele falava do seu corpo, ele falava da sua morte e da sua ressurreição. Então João, ele vai enfatizar essas particularidades que são importantes, como o novo nascimento que ele falou para Nicodemos, como a serpente que Moisés levantou quando houve aquela desobediência, e serpentes ardentes mataram vários judeus quando eles estavam na travessia do deserto, e Deus mandou que Moisés construísse uma serpente de bronze, e todos que olhassem para aquela serpente seriam curados dessa enfermidade. E Jesus vai falar, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que olhem esse Filho do Homem como verdadeiro Deus, creiam
e sejam perdoados da sua enfermidade, que a maior enfermidade que nós podemos ter na nossa natureza humana é a enfermidade do pecado. Essa enfermidade, infelizmente, poucos reconhecem que estão enfermos, que estão doentes diante de Deus, que precisam da saúde espiritual que somente Deus, através de Cristo, pode nos oferecer. Então nós vemos que os evangelistas, eles se preocuparam mais com os acontecimentos da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os evangelistas relataram os fatos, eles foram testemunhas daquilo que Jesus falou e fez e realizou. E João, ele vai enfatizar o significado de tudo que Jesus realizou. Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães, foi algo que realmente atraiu muitas pessoas. 3.000, 5.000. E aquelas pessoas voltaram porque comeram do pão físico. Voltaram por uma necessidade física. E Jesus, através de João, ele mostra que nem só de pão viverá o homem, nem só você, do alimento que você come e é digerido pelo seu estômago e expelido do seu corpo. A vida não é só isso. Quantas pessoas estão trabalhando apenas pelo pão nosso de cada dia? Não se preocupam nada com o alimento espiritual das suas almas, do seu espírito. E João então vai enfatizar que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, diz lá em João capítulo 6. Quem de mim, quem comer do meu corpo, vai estar alimentado, aleluia. Então João, ele se preocupa com os significados daquilo que o Senhor Jesus realizou no seu ministério terreno. Então isso é muito importante. E agora João apresenta o verbo. O verbo aqui significa logos no grego koiné, no grego antigo. Significa palavra. No princípio era o verbo. Revela o Evangelho de João a mente e o coração do Senhor Jesus Cristo. Isso nós encontramos nesse Evangelho. Por isso que quando uma pessoa, ela se converte, ela se arrepende dos seus pecados, a nossa orientação inicial da leitura da palavra do Senhor é começar pelo Evangelho de João, que nos mostra tanto a divindade como a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E lá em João capítulo 14, versículo 9, nos mostra a mente e o coração do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi inquirido por Filipe, que fez a seguinte pergunta, como que: Jesus, mostra-nos o Pai. Quer dizer, mostra-nos Deus, porque isso nos basta. Nós queremos conhecer a Deus. E o que o Senhor Jesus responde para Filipe? Como assim, Filipe? Por que você pergunta isso para mim? Mostra-me o Pai. Estou há tanto tempo contigo, convosco. Quem vê a mim, vê ao Pai. E a palavra do Senhor nos mostra este verbo encarnado, como a citação aqui deste exemplo. Por exemplo,
O Senhor Jesus, Ele é o alfabeto grego, por exemplo, que naquela época era falado o grego e o aramaico, e se nós abrirmos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, o Senhor se apresenta assim: eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o Alfa, o Beta, Ele é a última palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e de muitas vezes aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou através do seu Filho, o qual constituiu herdeiro de todas as coisas, que é o resplendor da sua glória. Então a palavra de Deus nos mostra este verbo maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a última palavra para a humanidade. Jesus Cristo é o ápice da revelação divina. Aleluia! Não precisamos mais, Ele é a revelação especial. Deus se revela, como no Salmo 19 fala: os céus anunciam as obras de Deus e o firmamento, os céus anunciam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Revelação geral. E Jesus Cristo, através da sua palavra, das suas obras, das suas criações, e Jesus Cristo, através da redenção, é a revelação especial de Deus para nós. Não precisamos mais de nada, basta abrir o nosso coração. Então, esses versículos que nós lemos, em primeiro lugar, nós vamos ver que Jesus é o Verbo eterno. Você pode repetir isso? Jesus é o Verbo eterno, é a palavra eterna, é o Logos. João escreveu por muita influência também dos chamados gnosticismo, das ideias platônicas dos gregos daquela época. Então, Logos vem da palavra grega, e Jesus é o Verbo eterno de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então nós vemos que Jesus existia desde o princípio, não por ter um princípio como criatura, mas por ter a eternidade. Lá em João capítulo 8, quando Jesus estava falando com os judeus, e Jesus acusa aqueles judeus de: vocês têm por pai a Satanás, porque ele é mentiroso desde o princípio. Vamos ler João capítulo 8, versículo 58. A palavra de Deus nos fala que Jesus responde antes de Moisés, de Abraão. João 8, 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Verso 57, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Abraão, o pai dos judeus, o pai da fé, e agora Jesus se apresenta: antes de Abraão existir, eu sou. Por 7 vezes, no Evangelho de João, o Senhor Jesus vai se identificar lá com Êxodo, capítulo 3, quando Deus
se mostrou para Moisés, e Moisés perguntou: como é o teu nome? Como eu vou me apresentar diante de Faraó? Você vai dizer: eu sou, te enviou. Aleluia! Se, sendo o mesmo Deus, o Senhor se identifica como eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a porta, eu sou o pão vivo, eu sou a ressurreição e a vida, e Jesus, eu sou a videira verdadeira. O Senhor se apresenta como o eu sou. O segundo ponto que nós poderíamos ver, que o Senhor Jesus Cristo é o Verbo Criador. Vamos repetir? Jesus Cristo é o Verbo Criador. Isso está no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós encontramos aqui um paralelo com Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus todas as coisas. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus é o Criador. A nova criação paralela com a antiga criação que Deus e Cristo fizeram desde o início. Deus criou o mundo pela sua palavra. É o que nós encontramos no Salmo 33, versículo 9. Diz assim: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Deus é eterno. Observe comigo nesse versículo 3, que João fala: todas as coisas foram feitas. O verbo está no perfeito, na indicação do tempo perfeito, indica todas as coisas estão acabadas, a criação está consumada. Não é um processo em andamento, mas é um processo acabado. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então Jesus Cristo é o Criador. Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer a mesma coisa. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele. E o que mais? Está escrito na sua Bíblia, isso é importante. E para o quê? Qual foi a finalidade? Para Ele. Então você que está aqui nessa noite, você foi criado. Criado com qual propósito? Para Ele. Você foi criado para Deus, para Cristo. Se você não entende isso, você está totalmente fora do propósito de Deus. Você está menosprezando o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Por que que Jesus morreu lá na cruz do Calvário? Para perdoar os seus pecados e os meus pecados. Para que nós pudéssemos não só sermos criaturas, mas, como eu falei domingo passado, sermos adotados como filhos de Deus. Amém? E João capítulo 5, versículo 17, o Senhor diz assim: o meu Pai trabalha até agora. Quer dizer, essa criação, ela não está entregue ao Deus dará, como muitos pensam. Não está entregue no fatalismo,
não está entregue por situações imprevisíveis. Nós sabemos que Deus tem um controle de todas as coisas. E quando nós estamos em aliança com Deus, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós, que somos adotados na família de Deus, essa palavra é para nós. Nós devemos trabalhar para Cristo, fazendo a sua obra, aquilo que Ele deixou para nós, com responsabilidade aqui nesta terra. Cada um de nós é chamado discípulos do Senhor Jesus Cristo, e nós temos que seguir as pisadas do Mestre. Terceiro verbo, definição que nós encontramos, é o Verbo encarnado. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Você pode repetir? Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Que coisa tremenda essa palavra. Verbo, João, ele testificou. Ele era um dos três mais chegados, Pedro, Tiago e João. Ele teve lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. Ele teve esse privilégio, como ele diz aqui, vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Essa palavra unigênito significa na mesma essência de Deus. Jesus não foi criado como uma criatura, como muitos, a influência de um homem chamado Ário, no começo da história, ele falava que Jesus era criado. Não, Jesus é Deus, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Senhor Jesus não era um fantasma, um espírito. O seu corpo não era uma ilusão. E João e os discípulos fizeram referências pessoais do ser, da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos mostram a realidade do seu corpo, 100% Deus e 100% homem. Como podemos explicar isso? Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Eu não sei explicar, mas eu creio, pela palavra de Deus, que Jesus Cristo e existe um termo chamado monofisismo, que significa pessoas que creem que Jesus Cristo era apenas um espírito ou apenas uma carne, um humano. Então, repele, mono, significa uma natureza. Jesus Cristo só tinha uma natureza. Nós não cremos assim. Jesus Cristo 100% homem e 100% Deus. Aleluia. 1 João capítulo 1, versículo... E você tem que tomar cuidado, porque os TJs estão aí, eles creem diferente. Diz o texto sagrado, 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, o que era desde o princípio, olha que palavras maravilhosas, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida.
porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que palavra maravilhosa! Mas João, ele também dá ênfase para a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que Jesus não teve foi pecado, mas ele teve as mesmas necessidades que a nossa natureza humana tem. Em João capítulo 4, quando ele está passando por Samaria, ele está vindo de Jerusalém. Antigamente não tinha os automóveis, não tinha direção hidráulica, não tinha ar-condicionado. Jesus Cristo vinha andando com seus discípulos, e diz o texto que ele estava cansado, estava exausto. Então, a mesmo que nós sentimos, muitas das vezes, ele sentiu sede, disse para a mulher samaritana: dá-me de beber. Então nos mostra a sua humanidade. Ele tinha essa mesma natureza que nós temos, e ele tinha sede, ele agitou-se, o seu coração comoveu-se, ele sentiu tristeza quando ele foi lá conversar com Marta, Maria, no falecimento do seu irmão Lázaro, e lá o seu espírito, vendo aquelas pessoas comovidas, aquelas pessoas chorando, diz a palavra de Deus em João capítulo 11, que Jesus comoveu-se no seu espírito, versículo 33, e no versículo 35, o versículo mais curto da palavra de Deus, diz que Jesus chorou. Sentimentos da natureza humana, o mesmo sentimento o Senhor Jesus, ele passou, ele teve, ele morreu. João capítulo 19 fala que ele morreu, e João capítulo 19 versículo 34, quando o soldado foi com uma lança e o feriu no seu ventre, a Bíblia fala que saiu sangue e água. Ele tinha sangue, como nós temos sangue. Então ele tinha, João ressalta essa natureza humana. E em João capítulo 20, aquele discípulo incrédulo, Tomé, ficou sabendo que Jesus apareceu, e Tomé disse: olha, se eu não tocar nas minhas mãos, no seu corpo, no seu furo da sua mão, no seu lado esquerdo do seu ventre, eu não vou crer. E Jesus se apresenta em João capítulo 20 para Tomé: Tomé, vem aqui, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui do meu lado. E Tomé, qual é a reação de Tomé? Tomé se ajoelha e diz: Deus meu e Senhor meu. Bem-aventurado Tomé são os que não viram, mas creram. A palavra crer é a palavra muito repetida nesse evangelho. Se você vê, por exemplo, lá em João capítulo 20, versículo 31, como é enfatizado por João essa palavra crer: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos que o nascimento, como já foi dito nessa noite, foi um milagre. Para Deus nada é impossível.
Isaías capítulo 7, versículo 14 diz que, vamos ler, Isaías 7, versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel. Quando foi escrito isso? 600 anos antes do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra se cumpriu na Virgem Maria. A única coisa é, como eu já disse, que Jesus não teve uma natureza que tivesse pecado. Então, nós vemos que vários aspectos da vida do Senhor Jesus Cristo, tanto do seu nascimento até a morte, o Verbo podia ser tocado, o Verbo poderia ser visto, o Verbo poderia ser ouvido a sua voz. E nós dizemos, o cristianismo é Cristo, e Cristo é Deus. Vamos repetir? O cristianismo é Cristo, e Cristo é Deus. E aqui estamos concluindo, nós vemos ainda nesse Verbo encarnado a revelação da glória de Deus. E isso é um tema importante no Evangelho, que João ressalta, revela a glória de Deus, revela a glória de Deus através da sua palavra, revela a glória de Deus através da sua pessoa, revela a glória de Deus através da sua obra. E isso é importante para nós. É isso que Deus quer, que nós também. Para que existe a revelação? É para ser absorvida, é para ser vivida, é para você receber este conteúdo. É algo que nós desconhecíamos na nossa ignorância do pecado, mas agora essa glória, essa graça é nos revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João, ele vai relatar 7 milagres que o Senhor Jesus operou. E esses milagres são para comprovar a glória do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 2, virando a página, versículo 11, quando Jesus fez com que as águas virassem vinho, diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos, o que fizeram? Creram nele. Não adianta, é como você está andando de carro e de repente acende aquela luz amarela e o combustível está lá na reserva. Aí você não liga, né? Não, eu sou um homem de fé. Já viu gente assim? Eu sou uma mulher de fé. O combustível está na reserva, está apresentando lá o sinal. Mas eu vou andar mais 10 quilômetros, 20 quilômetros. Está mostrando um sinal. Os sinais estão aí. Nós estamos vivendo uma pandemia. Lá em Mateus capítulo 24, capítulo 25, chamados sermão que Jesus pregou a respeito das últimas coisas, fala que haveria tempos de guerra, tempos de pestes. Que sinal que você quer mais?
tempo de peste, ou nós não estamos vivendo, é uma gripezinha. Está matando, já morreram mais de 180 mil no Brasil. Se você está acelerado o seu coração, existem aparelhos que medem a sua pressão, termômetro que mede a sua temperatura, o oxímetro que mede quanto oxigênio tem no seu sangue. São sinais que podem trazer advertências para as nossas vidas. E João está dizendo que Jesus mostrou vários sinais. Então esses sinais, eles são para nós estarmos atentos. A glória do antiga aliança era passageira, mas a glória do nova aliança é eterna. Amém? Não é mais passageira essa glória é eterna. E essa glória, ela é crescente. Essa glória está à nossa disposição para vermos o Senhor Jesus Cristo glorificado, e esta glória é crescente. Veja comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala sobre isso, que antes nós tínhamos esse evangelho, essa aliança em tábuas de pedra. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 3. Mas nas tábuas de carne do coração, agora o Espírito ministra no nosso ser, o Espírito do Deus vivo. Versículo 7 de 2 Coríntios 3. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, por que veio em glória? Já falamos lá de Moisés. Moisés, quando recebeu as tábuas da aliança, da antiga aliança, através da lei, diz que quando Moisés desceu do monte, ele estava resplandecente com aquela glória. Tiveram que colocar um véu sobre o rosto de Moisés, de tanta era a glória que ele tinha recebido. E o povo ficava extasiado vendo aquela glória, e ficava preocupado com aquela glória, porque aquela glória podia destruí-los, de tão pecadores. Então, nós encontramos que o povo, está lá em Êxodo, o povo pediu para Moisés: olha, nós não queremos ver diretamente a Deus, você é um mediador, um intercessor. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 7, com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Será que nós temos usufruído disso que está à nossa disposição? Essa é uma pergunta para nós nesta noite, em que podemos ver a glória do Senhor Jesus Cristo. A lei revelava o pecado, mas não podia remover o pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele veio na plenitude, como diz aqui no versículo 14, cheio de graça e de verdade. Na plenitude da graça e de verdade. E essa plenitude encontra-se à disposição de todos aqueles que creem nele como Filho de Deus, como diz aqui em João capítulo 1, versículo 16 e 17.
e todos nós recebemos também da sua, o quê? Plenitude. Olha só, é um direito. Recebemos da sua plenitude com graça sobre graça. Nós temos um suprimento inesgotável. E sabe o que muitas das vezes oferece essa graça? É o sofrimento. O sofrimento, ele confere graça para nós, muitas das vezes. Versículo 17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que precisamos mais de sinais para crer em Jesus Cristo? Você pode responder? Hoje de manhã, nós estivemos meditando em João capítulo 12, quando Jesus ressuscita Lázaro, e Lázaro agora é uma testemunha, um sinal do poder de Deus. Lázaro teve 4 dias enterrado. Lázaro agora está sentado junto com Jesus e demais pessoas, participando de uma ceia, e Maria vem e unge o Senhor Jesus Cristo como uma preparação para a sua morte. E depois nós encontramos em João capítulo 12, versículo 10, diz assim: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, não vamos acabar somente com esse Jesus, vamos matar também a Lázaro. Isso nos mostra a grande extensão da natureza humana incrédula. Nós não temos como avaliar a dimensão que foi a queda do homem. Por mais que seja revelado os sinais da divindade do Senhor Jesus Cristo, ainda como aconteceu com esses principais dos sacerdotes, que deveriam ser os primeiros a aceitar, a reconhecer Jesus como o Messias, eles tinham a deliberação de matar tanto Jesus como também o Lázaro que tinha ressuscitado. Eu espero que você que está aqui nessa noite tenha um coração aberto para crer no Verbo de Deus, o Verbo eterno. Que mais? O Verbo criador. Que mais? O Verbo que se encarnou. Que ao aproximar-se do Natal, esse Verbo encarnado seja o motivo de você estar comemorando o seu nascimento de uma maneira, não como o mundo vai fazer, que infelizmente com essa pandemia não vai dar para fazer muita coisa, mas espiritualmente você possa estar glorificando o sentido do Natal, do nascimento, da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, que o nosso coração não precise mais de sinais. O que o Senhor tem revelado na sua palavra é suficiente para que
nós sejamos testemunha, nós somos testemunhas, Senhor, que o Senhor é Deus, na mesma essência, na mesma composição do Pai e do Espírito Santo. Que maravilha poder entender isso, crer nisso e sermos salvos, estarmos debaixo da Tua proteção. Agora também, Senhor, intercedemos por estes nomes que estão nesse caderno de oração. Intercedemos pelos enfermos, por aquelas pessoas que precisam das nossas orações, como temos orado pelo pastor Edson Miranda. Ajuda o teu servo, levanta o teu servo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós falamos aqui em sangue e os irmãos, já tivemos alguns irmãos que foram atender o pedido da família do nosso irmão pastor Edson Miranda, que ele teve que receber sangue. Então, se alguns de vocês terem todas as qualificações de serem doadores, procure o banco de sangue da Santa Casa, né? Procure o banco de sangue da Santa Casa e falam que vai doar sangue para Edson Miranda. Façam essa prova de amor, de vida para com o nosso irmão. Antes de nós cantarmos o último hino, nós temos aqui um casal, e hoje eu acho que eles estão acompanhados de seus filhos também, né? Queria chamar o nosso irmão Daniel, sua esposa Selma, que viesse aqui na frente. Se os filhos quiserem, são filhos, né? Quiserem acompanhar, pode vir também. Prepara aqui um microfone, por favor. Esse casal, ele foi apresentado pelo nosso irmão Cláudio Honor, que é irmão da nossa irmã, a mãe da Alessandra, Marinês, né? Marinês. E o Cláudio Honor falou, olha, tem uma pessoa interessada no Evangelho, e eu vou convidá-lo para vir aqui na igreja, e nós aqui o recebemos. Estamos ministrando o ensino da vida frutífera, fazendo um discipulado com eles, e eles viviam já há um tempo sem oficializar o seu casamento. E no dia de ontem, eles tomaram essa decisão de oficializar o seu casamento, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, se o irmão Daniel quiser dar um breve relato, um testemunho para a fé dos irmãos, e depois nós vamos ficar em pé e vamos orar por eles. Boa noite, saúde a igreja com a paz do Senhor. Então, assim como o pastor falou, né, nós conhecemos o Evangelho, nós estamos afastados já há uns 10 anos, né, dos caminhos do Senhor, e nós andamos por muitas igrejas, né, por várias igrejas, buscando servir ao Senhor, e acabamos nos encontrando, nos entristecemos muitos, né, assim pela nossa visão humana, né, de homem, a gente se entristeceu com as pessoas na igreja também, aí preferimos nos afastar, né, e quando a gente achava que a gente não conseguiria mais, né, estar congregando, buscar os caminhos do Senhor, aí nessa pandemia, né, Deus falou muito com a gente, o Senhor tocou em nossos corações, né, e começamos a buscar, começamos a orar, a ler a palavra do Senhor, né, e a gente pesquisando, ouvindo muitas pregações pela internet, né, vendo esse número de desigrejados crescendo, né, e nós não queríamos isso para a gente sentiu a importância de como é congregar, fazer parte, né, ser membro do corpo de Cristo, né. E uma das coisas que nos impedia muito era isso, o nosso casamento, que somos casados há 25 anos e não era oficializado, né. E isso nos entristecia muito também, de poder participar da Santa Ceia, essas coisas na igreja, né. Então Deus falou muito com a gente pediu direção, oramos e Deus nos trouxe aqui. Amém.
nessa casa, nessa igreja, né? Para que começarmos a trilhar novamente o caminho do Senhor, né? E quando eu achava que eu não ia conseguir mais frequentar nenhuma igreja, porque eu achava que todas as igrejas estavam desviadas, a gente pensava um monte de coisa, né? As igrejas não querem mais saber, né, cuidar de almas, de vidas. Uma palavra, se o pastor permitir que eu faça uma palavra aqui, que tocou muito em meu coração. A gente está em Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, e dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei, e vos castigar da maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantei sobre elas pastores, que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nem delas faltará, diz o Senhor. Amém. Que essa palavra se cumpriu na nossa vida e está se cumprindo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então e vamos orar. Se o filho quiser vir mais próximo, vamos estar orando. Fica aqui, irmãos. Vamos orar agora por esse momento em que, como ele falou, né, não teve nenhuma cerimônia, mas o que vale é essa aliança que eles fazem entre eles, entre os seus filhos, e o Senhor agora está reconhecendo esse desejo dos corações. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra diz no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Eu sei, Senhor, que um deles tinha esse desejo de verem cumprida essa aliança um dia, apesar deles viverem tanto tempo juntos, mas agora, Senhor, eles oficializaram, é algo real, Senhor. Então abençoa ricamente esta casa, Senhor, que ele possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa, Senhor, este casal, abençoa os seus filhos, Senhor, e que ele seja uma grande bênção nas tuas mãos, opera através da vida deles, ó Deus, e concede a ele toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E todos nós dizemos amém, aleluia. Que Deus abençoe, amém. Uma grande vitória para eles e uma grande vitória para o reino de Deus, amém. Agora vamos cantar o último hino e recolher dízimos e ofertas, e vamos pedir para Deus abençoar o trabalho dos irmãos. Vamos orar. Senhor, abençoa esse nosso sacrifício espiritual material. Ajuda-nos primeiro com saúde, ajuda-nos com disposição, ajuda-nos com portas de emprego, Senhor. Ajuda-nos para que o nosso trabalho prospere. Ajuda-nos, Senhor, a manter os celeiros da Tua casa, Senhor, abastecidos. Não deixa faltar nada na Tua casa. Nós temos visto um milagre acontecer aqui neste lugar, ó Senhor, porque o Senhor tem fornecido todo o alimento necessário para os Teus servos e para nós. Ajuda também aqueles que estão em dificuldades. Abre as portas, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.